Boa tarde, crianças. Tudo bem? Bora lá para mais uma videoaula? Então vamos comigo. Hoje vamos trabalhar com a aula de número 97, Matemática, apostila, páginas de 30 a 33, até a letra C, tá, pessoal? Coloquem a data de hoje para ficar registrado aí o dia que nós trabalhamos essas páginas, ok? Então vamos lá. Página 30. Metade e meio. Nós já aprendemos o dobro, o triplo. Agora nós vamos aprender o que é metade ou meio e também um terço ou terça parte. Mas hoje vamos nos concentrar sobre o que é metade ou meio. Quando a gente está, às vezes, assim, pega uma maçã para comer, aí alguém vem e fala assim, me dá metade da sua maçã. A gente o quê? Parte ao meio. Fica com uma metade e dá a outra metade para outra pessoa, não é mesmo? Então, isso é metade ou meio, tá? Temos aí um QR Code que vocês aproximando o celular vai ter uma atividade para você estimar para dividir, fazer uma tabelinha. Muito bacana, tá? Depois vocês façam para treinar. Léo precisa levar seus cachorros para passear. Então, este é o Léo. Quantos cachorros ele tem? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele precisa levar os cachorros para passear. Só que ele decidiu dar a metade deles para o seu irmão, Antônio, carregar no passeio também. Então, ele encontrou com o irmão dele e decidiu dar a metade dos cachorros para o irmão, ajudar ele levar para passear. Então, qual que é a metade de 4? São 2. Muito bem. Diga aí, quantos cachorros que o Léo tem? Já vimos que o Léo tem 1, 2, 3, 4 cachorros, não é mesmo? Quantos cachorros o Léo carregou durante o passeio? Então, durante o passeio que ele estava fazendo junto com o seu irmão Antônio, quantos cachorros que o Léo levou? 2. Quantos cachorros Antônio levou? Ah, muito bem, tenho certeza que você já disse daí. 2 cachorros. Então, temos aqui uma caixinha de texto explicando direitinho o que é metade ao meio. Ó. Quando queremos encontrar a metade de uma quantidade, precisamos repartir em 2 partes iguais. Repartir, pessoal, é o mesmo que dividir em partes iguais, ok? Isso significa dividir exatamente no meio. Então, não eram 4 cachorros? Ficou 1 para o Léo, 1 para o Antônio. 2. Mais 1 para o Léo, 3. Mais 1 para o Antônio, 4. Então, cada um ficou com 2. Ou seja, dividimos em partes iguais a quantidade de cachorros entre o Léo e o Antônio, ok? Peguem o marca-texto de vocês e passam aqui nessa caixinha de texto, que é uma informação muito importante para estarmos estudando aí para a nossa avaliação. Léo distribuiu seus 4 cachorros igualmente entre ele e o seu irmão. Léo ficou com a metade deles e Antônio com a outra metade. Foi isso que a tia André acabou de explicar? Muito bem. Lápis na mão. 1. Clara e Daniel recolheram estes cachorros da rua. Clara levou a metade dos cachorros que eles encontraram para serem adotados. Quantos cachorros que ela levou? Para a gente descobrir quantos cachorros a Clara levou, temos que contar a quantidade total de cachorros, não é mesmo? Então, vamos lá comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eram 6 cachorros. Qual é a metade de 6? Se a gente for distribuir em partes iguais, dividir em partes iguais, a metade de 6 é? Muito bem, 3. Então, quantos cachorros que ela levou? Clara levou 3 cachorros.
lembrando de início de frase, muito bem, letra maiúscula, e o final de frase, ponto final. Vocês já estão espertos daí de tanto que a tia Andréia fala nisso, não é mesmo? 2. Eliane comprou 1 dúzia de laranjas para fazer um bolo e um suco. Então, ela precisava de 1 dúzia de laranjas para fazer um bolo e um suco, ok? Sabe como que foi, qual assim a possibilidade, a possível origem da contagem em dúzia? 1 dúzia é o mesmo que 12, não é mesmo? Nós já aprendemos isso também lá no início do ano. Então, a origem para esse tipo de contagem em forma de dúzia, em forma de 12, veio das falanges, ó. Cada pedacinho desse do nosso dedo tem o nome de falange, ó. A gente não consegue dobrar os dedinhos assim, ó. Então, cada gominho desse aqui se chama falange. Então, antigamente, eles contavam os 4 dedos. O polegar não era contado porque ele era usado para contar as falanges, que dão total de 12. Vamos contar com a tia Andréia, ó. Ó, 1, 2, 3. Cada dedinho tem 3 falanges, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o dedão, o polegar, ele era usado para fazer a contagem. Ó, a tia André vai repetir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que interessante. Então, daí... Desculpa, pessoal. Daí vem a possibilidade da origem de contagem do número 12, que forma 1 dúzia. O que a gente compra em dúzia? Frutas. Desculpa, gente. A gente compra frutas em dúzia, a gente compra ovos em dúzia, não é mesmo? A mamãe, às vezes, vai e fala assim, compra 1 dúzia de ovos para mim. Vai no mercado e compra 1,5 dúzia de laranjas para a gente fazer um suco. Então, 1 dúzia são 12. Vamos lá. Vamos contar aqui, ó. Eliane comprou 1 dúzia de laranjas para fazer um bolo e um suco. Vamos contar. 1 dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 12 corresponde, ou seja, é igual a 1 dúzia. O mesmo que a gente dizer 1 dúzia, ok? Não podemos esquecer. Então, meia dúzia, ou a metade de 12, é quanto, pessoal? Se eu distribuir em quantidades iguais, meia dúzia vão ser o quê? Muito bem, 6. Por quê? 6 com mais 6 não são 12? Então, a metade de 12 são 6. Então, se eu disser para vocês, eu vou usar para fazer uma receita de bolo meia dúzia de ovos. Vocês já sabem que são 6 ovos, ok? Letra A. Quantas laranjas que Eliane comprou? Aqui, ó. 1 dúzia corresponde a quantas laranjas? Eliane comprou 12 laranjas, não é mesmo, pessoal? Frases completas, ok? B. Quantas laranjas há em 1 dúzia? Há em 1 dúzia. Quanto, pessoal? Muito bem. 12 laranjas. Letra C. Eliane usou a metade dessa quantidade para preparar o bolo. Opa! Ó, presta atenção. Se 1 dúzia são 12, meia dúzia corresponde a quanto que eu acabei de falar aqui? Quantas laranjas que sobraram para o suco? Então, se ela usou a metade de 1 dúzia para fazer bolo, ela usou 6 laranjas, correto? E quantas laranjas que sobraram para fazer o suco?
Sobraram 6 laranjas para o suco, não é mesmo? Ah, muito bem. Página 32. Temos uma outra caixinha de texto que também é importantíssima, tá? Podem pegar o marca-texto aí para já ir marcando, porque é informação para ser estudado para a nossa avaliação. Em uma dúzia, há 12 unidades. Meia dúzia é a metade de uma dúzia. Em meia dúzia, há 6 unidades. Muito tranquilo, né? Nós já aprendemos isso e agora a gente vai estar aqui fazendo algumas atividades de fixação e recapitulando o que nós já vimos lá no início do ano, tá bom? Peguem o marca-texto e pode passar aí nessa informação da caixinha de texto. Atividade 3. Lúcio preparou uma torta com meia dúzia de maçãs. Desenhe a quantidade de maçãs que ele usou. Então, se ele usou meia dúzia de maçãs, quantas maçãs que você vai desenhar aqui? Olha o capricho, hein? Desenha a quantidade correta. Se o André não vai falar, que eu tenho certeza que você já sabe daí, ok? Atividade 4. Lúcio vai levar metade de sua torta de maçãs para lanchar com os amigos. Desenhe uma linha na figura, dividindo a torta ao meio. Então, você vai pegar a régua, o lápis e dividir ao meio. Pode ser a divisão tanto na vertical, quanto na horizontal ou na diagonal, de um lado ou de outro lado, tá bom? Fica a critério de vocês, desde que seja dividida ao meio, em partes iguais. Joia? 5. Cecília comprou 1,5 dúzia de ovos para fazer 2 bolos. E gastou essa quantidade aí, essa quantia aí em dinheiro, ó. Vamos contar quantos reais que ela gastou? 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6. 7, 8, 9. Então, ela gastou R$ 9 para comprar 1,5 dúzia de ovos. 1 dúzia são quantos ovos? Muito bem, 12. Com mais meia dúzia, que são quantos ovos? 6 ovos. Então, somando 12 com mais 6, quantos ovos ao todo a Cecília comprou? Ah, parabéns! 18 ovos. Grava aí na sua cabecinha. Página 33. Nós vamos fazer agora até a letra C, tá, pessoal? Depois entra num outro assunto que a gente vai ver na próxima aula. Letra A. Desenhe os ovos que Cecília comprou. Então, a gente já descobriu que ela comprou quantos ovos? Muito bem, 18 ovos. Então, você vai desenhar aqui 18 ovos. B. Qual é o preço de meia dúzia de ovos? Aí você vai calcular. Meia dúzia de ovos são quantos ovos? 6. Então, você vai dividir em partes iguais aí para você descobrir qual é o preço de meia dúzia, ok? Letra C. Qual é o preço de 1 dúzia de ovos? Você também vai pensar aí e dar a resposta aqui para mim, tá? Pode representar com desenhos, mas tem que ter também a resposta escrita para a tia Andréia, tá? Agora vamos para a geografia. Aí na apostila mesmo, vamos para as páginas 14 a 19. Lembrem-se de colocar a data de hoje, tá bom? Páginas 14 a 19. Transportes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de transportes que existem, tá bom? Você já pensou como que os produtos industrializados ou naturais, produzidos em localidades distantes, longe, chegam aos estabelecimentos comerciais do lugar onde mora? E aí, pessoal? Tem certas frutas que dão em outra região, sem ser nossa região de Minas Gerais.
no nosso estado de Minas Gerais, em outra região, sem ser região sudeste, dá na região sul, na região nordeste, e essas frutas vêm de lá para cá. Então, como que elas chegam aqui? Será que elas chegam por meio de qual tipo de transporte? Já já nós vamos descobrir, ó. As vias por onde passam os meios de transporte, como as estradas e as redes de comunicação, como a internet, são fundamentais para a circulação de mercadorias. Por meio delas, podemos consumir produtos de diferentes localidades do Brasil e do mundo. Então, tem tanto produtos que a gente utiliza aqui dentro de várias regiões do nosso país, como também a gente importa produtos de outros países e também exporta produtos do Brasil para outros países. Como é que acontece esse transporte, tia Andréia? Vamos lá. Você sabia? No Brasil, a maior parte dos produtos é transportado por caminhões. A gente, quando está viajando nas BRs, indo para a praia, por exemplo, a gente não passa por vários caminhões, várias carretas? Então, elas estão transportando alguns produtos de um lugar para outro. Embora o trem seja um meio de transporte econômico, em nosso país há poucas ferrovias. O trem também transporta, né, minério, carvão. Cerca de 70 mil navios de carga cruzam os oceanos todos os dias. Aqueles navios enormes, cheios de containers, eles transportam várias cargas pesadas, de grandes toneladas, transportam carros, transportam caminhões de uma região para outra, tá bom? São cargas pesadas. O tipo de transporte mais rápido e o mais caro é o aéreo, aonde o transporte vai pelo avião, tá bom? Temos também transporte aéreo que transporta as pessoas, que é o helicóptero. Mas o helicóptero, ele não viaja longas distâncias como o avião, tá? E o avião é bem maior do que o helicóptero. Ele transporta tanto pessoas quanto mercadorias, ok? O helicóptero não, ele não tem bagagem para isso, tamanho para isso tudo, ok? Página 15. Veja quais são os principais tipos de transporte e vias de circulação utilizados para a condução de mercadorias ou cargas. Prestem bastante atenção que este quadro aqui vai ser importantíssimo para vocês entenderem e realizar as próximas atividades, ok? Transportes. Então, a gente já sabe que tem transporte aéreo, transporte aquático e o transporte terrestre, ok? O aéreo é no ar, né, o avião. Aquático é na água, nos rios e mares, oceanos. E o terrestre na terra, ok? Circulação, ou seja, onde que eles circulam, onde que eles se movimentam? Eles movem-se pelo ar, ó, o aéreo, movem-se pelo ar em rotas aéreas. Os aviões, pessoal, eles não podem simplesmente sair de um lugar e ir para outro por conta própria. Existe todo um aparato onde eles têm que comunicar com uma base, falando de onde que ele vai sair, para onde que ele vai, qual que é o horário dele de saída e de chegada no destino, para poder eles rapidinho lá por meio da internet, por meio de programas, definirem a rota que ele tem que pegar. E essa rota, ela tem códigos, aí eles passam para eles um código, ó, a rota de número tal, 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 que você tem que seguir. Por quê? Senão os aviões iam se chocar, bater no ar, não é mesmo? E iam causar vários acidentes, né? Por isso que é importante essa comunicação. As vias de circulação do tipo de transporte aéreo se chama aerovias. Exemplos: avião,
que transporta mercadorias valiosas, mercadorias frágeis ou cargas vivas, como pessoas e animais, tá bom? Aquático, tipo de transporte aquático. Circulação. Podem circular por rios, mares e oceanos. As vias, a via de circulação do transporte aquático são as hidrovias, que é em rios, e os marítimos, que é no mar, oceano, ok? Nas hidrovias, nós temos os barcos, que podem transportar pessoas e mercadorias por rios, lagos e lagoas, que receberam sinalização adequada. Então, onde tem essa hidrovia, ela é toda sinalizada para o transporte desses tipos de barco, ok? Marítimo são os navios, aqueles enormes, grandes, de 2, 3, 5, 6 andares, que carregam cargas, pode transportar todo tipo de mercadoria para diversas partes do mundo todo, ok? E temos aí o transporte terrestre, que tem a via de circulação por estradas e trilhas. Aí temos duas vias de circulação de transporte terrestre. São as rodovias e as ferrovias. Rodovias são caminhões que transportam diversos tipos de cargas, como alimentos, automóveis e combustíveis, que a gente às vezes se esbarra com eles quando a gente está viajando, né? Nas BRs, passam vários caminhões, várias carretas, não é mesmo? Elas estão transportando mercadorias de uma região para outra, de uma cidade para outra. E as ferrovias, onde circulam os trens, que pode transportar grande quantidade de produtos em seus vagões, como, por exemplo, cimento, carvão mineral, brita, alguns outros tipos de minerais, ok? Agora que a gente já aprendeu isso tudo, sabe quais são os tipos de transporte, aonde que eles circulam, a gente vai realizar as nossas atividades propostas na página 16. Lápis na mão. Quem aí está com lápis na mão? Bora lá comigo. 1. Enumere as imagens de acordo com as legendas. 1. Para transporte rodoviário. 2. Transporte hidroviário. 3. Transporte aéreo. 4. Transporte ferroviário. E 5. Transporte marítimo. Caso vocês tenham dúvidas, é só voltar na página 15, tá bom? E temos aqui as imagens para vocês numerarem, ó. Trem de carga em São Paulo, 2017. Qual tipo de transporte que é esse? 1, 2, 3, 4 ou 5? Navio de container na China, 2018. Qual o número que você vai colocar aqui? Qual tipo de transporte é esse? Veículos na Avenida Dutra, em São Paulo, no ano de 2017. Barco transportando passageiros em Juruti, Pará, 2014. Avião de carga em aeroporto no Cazaquistão, 2003. Olha só o tamanho da carga que esse avião vai transportar. Que tipo de transporte é esse? Aí, o nosso coleguinha aqui está com uma dúvida aí. Vamos tentar ajudar ele, ó? Qual é a diferença entre o transporte hidroviário e o transporte marítimo? E aí, o que vocês me dizem de acordo com a página 15 que a gente aprendeu aqui, ó? O transporte hidroviário circulam os barcos menores, onde? Em lagos, lagoas e rios. Já o marítimo são os navios grandes, que acontece a circulação onde? Nos mares e oceanos. Um navio gigantesco, ele pode navegar em um rio? Não, sabe por quê? Ele vai encalhar, porque o navio tem uma certa profundidade que ele fica abaixo do nível da água e que, se o rio tiver a calha dele muito rasa, vai encalhar esse navio, ele não vai conseguir passar.
Por isso que ele foi projetado, construído para poder navegar em oceanos e mares, que são de grande profundidade, e ele consegue transportar com mais facilidade. Lembrando que, quando ele chega nas regiões onde tem as geleiras, no Polo Norte, no Polo Sul, a navegação dele é monitorada, porque lá não tem os icebergs nas águas. Então, eles têm que ter todo um controle para que o casco do navio não bata na ponta de um iceberg, não rasgue, não encalhe, causando um possível acidente. Ok, pessoal? Então, bora lá. Página 17. Atividade 2. Com base nas fotografias da página 16, responda. Letra A. Quais fotografias retratam meios de transporte terrestre? Você vai vir aqui e ver qual é o número das fotografias que retratam o transporte terrestre. Aí você vai colocar as fotografias de número tal, tal. Não vou falar que tá, ó, molezinha, muito fácil. B. E quais retratam meios de transporte aquático? Você vai vir aqui e ver qual o número e colocar aqui, tá bom? 3. Complete as primeiras colunas com escrita e a última com desenho. Então, você vai completar, tá vendo que esse quadro aqui é o mesmo deste daqui? Você vai completar este quadro com os dados que estão faltando, olhando na página 16, ok? Muito tranquilo também. Página 18. Como as pessoas se locomovem? Para se locomoverem de um lado a outro, as pessoas podem utilizar diferentes meios de transporte, mas essa decisão depende de muitos fatores. Sobre este assunto, leia o que dizem os autores do livro. Como vou? Ó, acompanha comigo a leitura desse trechinho. Você já pensou que a forma de ir para um lugar ou outro muda de pessoa para pessoa? Depende da distância, depende da disposição da pessoa. Se é uma pessoa que mantém uma certa atividade física, é uma pessoa que é mais energética, ela não se importa de andar um pouquinho mais. Se é uma pessoa mais sedentária, mais preguiçosa, mais tranquila, ela vai arrumar um motivo qualquer aqui para ir com uma certa condução que a carregue, não é mesmo? Então, bora lá. Depende de várias coisas. Se a pessoa tem tempo ou está com pressa, se ela mora em uma cidade pequena ou grande, se é preguiçosa ou cheia de energia, se tem carro ou não. Então, observaram que são vários fatores? Acompanhe comigo a leitura agora. Ó. O Fernando, por exemplo, mora longe da Mari e da Rê. Por isso, para trabalhar com elas, vai de carro, mas chega sempre atrasado, reclamando do trânsito. A Mari decidiu não usar carro para nada. Ela comprou uma bicicleta e vai pela cidade com o filho na cadeirinha atrás, para levá-lo para a escola. E a Rê trabalha no mesmo prédio em que mora. Ela usa o elevador para ir trabalhar. Quem escreveu esse texto foi Mariana Zanetti e Renata Bueno e Fernando Almeida. O nome deste livro é Como Vou? Este livro foi editado na cidade de São Paulo pela editora Companhia das Letrinhas no ano de 2011. Tia Andréia, não tem página? Não, esse pessoal não tem a página, tá bom? Então, continuando aí, página 19. Com base na leitura do texto da página 18, converse com seus colegas e professor sobre as seguintes questões. Letra A. Qual é o assunto do texto? O texto fala sobre o quê, pessoal? Sobre a utilização dos meios de transporte, não é? Letra B. Que meios de transporte os personagens utilizam para se locomover? O carro,
A bicicleta que a Mari usou e a Rê usou o quê, gente? O elevador do prédio. Letra C. Em sua opinião, por que a Mari decidiu usar a bicicleta como meio de transporte? Essa é uma resposta pessoal, mas a tia Andréia vai ajudar aqui um pouquinho. Ó. Por que vocês acham que ela usou a bicicleta para ir até o seu trabalho, seu local de trabalho? A gente não viu aí que o nosso colega Fernando, ele vai de carro e sempre chega atrasado por conta do trânsito, que fica parado? Por quê? A maioria das pessoas, elas, por às vezes, facilidade, por às vezes, necessidade, elas vão usando o carro. E isso gera um trânsito maior, congestionamento. Então, ele fica muito mais tempo parado no trânsito do que a Mari, que pegou uma bicicleta e consegue ir trafegando entre os carros ou pela ciclovia, que não tem tanto transporte como a bicicleta, assim como a via do carro, ok? Então, ela chega muito mais rápido por conta disso. Continuando. Letra D. O Fernando e a Mari poderiam ter escolhido avião ou barco para realizar o trajeto que percorrem de casa até o trabalho? O que vocês acham? Sim ou não? Por quê? Olha só. Sim ou não? O trajeto do trabalho do Fernando e da Mari é dentro da cidade, não é? Então, de certa forma, a gente usa avião ou barco para um trajeto muito distante. Então, não seria viável o Fernando e a Mari usar avião ou barco. Por quê? O trajeto era dentro da cidade e de curta distância. Então, não tem necessidade de usar um meio de transporte desse, ok? Os meios de transporte podem ser de uso particular, utilizados apenas pelo proprietário e por pessoas autorizadas, ou de uso coletivo, que tem maior capacidade de transporte, atendendo muitas pessoas. Exemplos de meios de transporte coletivo. Aí a gente tem o ônibus, que é coletivo. Nós temos o metrô também, que nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas metrópoles, tem o metrô. Então, as pessoas usam de forma coletiva. Temos também Uber, que às vezes carregam mais de uma pessoa junto, né? Tipo essas vans menores que se transformam, as pessoas usam para Uber, pega mais de um passageiro que vai às vezes para o mesmo bairro. Só que a gente, quando usa esse tipo de transporte coletivo, nós temos que ser cidadãos conscientes. Como assim, Andréia? Saber usar, pessoal. Porque tem muita gente que rasga as poltronas do ônibus, risca, pega a caneta, risca a lateral dos ônibus, a lataria, pega roex, escreve o nome. Isso se chama vandalismo, falta de educação e falta de cidadania, tá? Então, em qualquer lugar, nós temos que ter postura para usufruir de tudo aquilo que é público, tá? Ou de tudo aquilo que é usado de forma coletiva. Porque você não vai usar somente uma vez. Pracinha, conforme eu já expliquei aqui, é um ambiente público, não é? Tem o parquinho, tem uma quadra, tem banquinhos para você sentar. Você vai usar de forma a destruir as coisas? Não. Você tem que pensar que da mesma forma que aquilo ali, que aquele espaço serve para você se divertir, serve para outra pessoa também. Ok? Então, bora lá. Além da distância e da preferência pessoal, a escolha de um trajeto depende das características do lugar onde se vive. Pega o marca-texto, marca essa caixinha de texto aqui, que ela é importantíssima, ok? Temos aqui um RA, que ao aproximar, você vai... É maravilhoso, você vai ver aí em 3D alguns tipos de transporte, algumas vias de transporte, tá bom? A nossa aula hoje termina aqui.
Daqui a pouquinho a tia André disponibiliza o gabarito no nosso grupo de WhatsApp, no nosso e-mail da turma, e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E lembrem-se, crie uma rotina de estudos, façam suas atividades diárias, não deixe acumular, ok? Conforme eu venho dizendo, o quarto bimestre é ainda mais curtinho que o terceiro. Então, vamos lá continuar brilhando como vocês têm feito até então. Desejo que sua tarde seja alegre, florida e muito abençoada por Deus. Boa tarde, beijos, abraços, fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!